Quando a minha mãe era criança, ela era bem pior que eu. Se vocês acham as minhas histórias doidas, é porque vocês não viram as da minha mãe. Pra vocês terem noção, ela é a filha mais nova de 7 filhos. E teve um dia que a minha tia ganhou uma boneca e a minha mãe ficou morrendo de ciúmes. E o que uma criança morrendo de ciúmes que acabou de ver sua irmã ganhando uma boneca bem mais legal que a sua poderia fazer? Exatamente. Pegar a arma do meu avô e dar um tiro na boneca. Mano, ela pegou a boneca escondida da minha tia, colocou na parede e estourou a boneca no tiro. Eu tô falando, mano, as histórias da minha mãe eram insanas. Se inscreve no canal pra mais histórias assim. Quando eu era criança, eu adorava assistir Bob Esponja, porque era um dos meus desenhos favoritos. E teve um dia que eu tava assistindo um desenho de boi, do nada passou um episódio bizarro onde o Bob Esponja fica preso no fundo do mar. E, mano, esse episódio é muito estranho. E eu lembro que quando eu vi ele, eu fiquei morrendo de medo. E o pior de tudo é que tava perto da hora de dormir, mas quando eu deitei na cama, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E o que uma criança que acabou de assistir um episódio bizarro de Bob Esponja poderia fazer pra dormir? Exatamente. Ô mãe, ora pra mim dormir. Eu tô com medo do Bob Esponja. Eu fui no quarto da minha mãe pedir pra ela orar pra mim dormir porque eu tava com medo do Bob Esponja, mano. Mas pelo menos adiantou. Quando eu era criança, minha família me deu um apelido, porque o meu nome era muito difícil. Como a minha avó não conseguia falar o meu nome quando eu nasci, ela me apelidou de Nino, que significa menino. Só que esse apelido acabou pegando na família inteira. E até hoje eles me chamam de Nino. E o pior de tudo é quando eles me chamam de Nino na frente dos meus amigos. Ô Nino, você já comeu? Nino? Quem que é Nino? Já não basta ter um nome zoado, agora tem que ter um apelido zoado também. O dia em que eu criei uma doença na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu tinha acabado de assistir aquele filme O Diário de um Banana. E no filme tem o toque do queijo. Que se alguém pegar o toque do queijo, a pessoa tá infectada. E o único jeito dela se livrar do toque do queijo é tocando em alguém pra passar o toque pra frente. E eu tive a brilhante ideia de fazer isso na minha escola. Eu peguei uma fatia de queijo, levei pra escola e relei no meu amigo. Daí pronto, a escola virou um caos. Era todo mundo passando o toque do queijo. Até que passaram o toque do queijo pra um garoto na escola. Que coitado, mano, ele não tava entendendo nada. Todo mundo tava ignorando ele. E ele começou a ficar muito triste com isso, porque ele não tava entendendo nada que tava acontecendo. Ele teve que ir na diretoria e fizeram uma reunião na sala falando pra pararem com essa brincadeira de mau gosto. E eu que comecei com tudo isso, mano, mas eu não sabia que ia tomar essa proporção. Quando eu era criança, eu sofria muito bullying por causa da minha orelha, que era um pouquinho grande. Eu sofria bullying principalmente dos meus primos. Pra vocês terem noção, meu apelido na família era Dumbo. Toda vez que eles me viam, era isso. E aí, taça da Champions? Fala, Dumbo, beleza? Ó a orelha de bater bola aí. E teve um dia que eu não tava aguentando mais e eu falei: já chega, eu não aguento mais. A família toda ficou em silêncio me olhando e falava. Vixe, o Mickey ficou bravo. Não adiantou de nada. Pô, mano, se inscreve aí no canal, eu não aguento mais ser zoado. Quando eu era criança, além do bullying que eu sofria pelo tamanho da minha orelha, eu também sofria bullying por causa do tamanho da minha cabeça. Já não bastava ter a orelha grande, tinha que ter a cabeça também. Mas muito disso era por causa do meu cabelo, que eu usava aqueles tigelinha, tá ligado? Pra esconder a orelha. Só que acabava deixando minha cabeça gigantesca. Era caixa d'água, coqueiro, lua cheia, todos os apelidos possíveis que você puder imaginar. Quando eu era criança, o meu sonho era ser lixeiro, porque eu achava muito da hora ver os lixeiros correndo atrás do caminhão. E teve um dia que eu tava lá na escola e a professora perguntou o que a gente queria ser quando a gente crescesse. Daí todo mundo começou a falar as profissões e quando chegou na minha hora de falar, eu falei que eu queria ser lixeiro. E todo mundo da sala começou a rir da minha cara. A professora parou, fez todo mundo ficar em silêncio e deu uma maior lição de moral na sala, porque não tinha nenhum motivo pra eles estarem rindo. E mano, eu ganhei o maior respeito da sala. Quando eu era criança, eu não parava quieto de jeito nenhum. E teve um dia que, pra eu parar de fazer bagunça, minha avó me chamou, olhou no fundo dos meus olhos e falou: se você continuar fazendo bagunça, o homem do saco vai te pegar. Daí ela me explicou que o homem do saco vem, pega as crianças mal criadas e, mano, depois que ela falou isso, eu virei outra pessoa. Eu não fazia mais bagunça, eu parei de dar trabalho, eu mudei da água pro vinho. Daí se passou algum tempo e eu perguntei pra minha mãe se a história do homem do saco era verdadeira. Daí ela ficou sem entender nada e me perguntou de onde que eu tinha tirado essa história e eu falei que foi a minha avó e aí que a minha ficha caiu que tudo era uma mentira. Coisas erradas que eu fazia na escola. Cara, eu já vou logo avisando pra você não fazer nada do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. E eu tava na sala de aula de boa e do nada o meu amigo apareceu com uma lanterna. E a gente teve a brilhante ideia de fazer uma pegadinha com um outro amigo nosso. Quando ele fosse levantar, a gente iria colocar a lanterna na cadeira dele. Mano, olha as ideias que a gente tinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele foi sentar, a gente colocou a lanterna. E ele sentou em cima da lanterna. Ele saiu correndo pela sala e começou a chorar. A lanterna quase rasgou a calça dele, mano. Eu sei, a gente passou um pouquinho dos limites. Coisas aleatórias que aconteceu comigo na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Eu tava lá na escola de boa. E quando dava o intervalo, a gente ficava na quadra. Só que quando dava o sinal, a gente tinha que voltar pra sala. E se ficasse enrolando pra entrar, as tias fechavam o portão da quadra. E a gente ficava preso na quadra. Isso aí era uma regra da escola. Então eu tava lá de boa no intervalo e deu o sinal. E eu e meus amigos, a gente esperava um pouco pra entrar na sala. E nesse dia, o meu amigo quis zoar com a minha cara. Quando a gente tava saindo da quadra, o meu cadarço desamarrou. Só que eu tinha pouquíssimo tempo pra amarrar ele. Quando eu comecei a amarrar, o meu amigo foi lá e desamarrou ele. Eu amarrava
amarrava e ele desamarrava. E a gente ficou nessa até que do nada o portão fechou. E, mano, a gente ficou preso dentro da quadra. E o pior de tudo é que a próxima aula era a prova. A gente ficou implorando para tias abrirem o portão, só que não podia porque era a regra da escola. Então, basicamente, a gente perdeu a prova e a escola ligou pros nossos pais. Mas, pô, mano, eu não tive culpa. Quem teve culpa foi meu amigo. Quando eu era criança, minha orelha era um pouquinho grande. E desde sempre isso foi um problema na minha vida. Agora que eu fiquei adulto, que ela ficou normal. Por isso que eu usava cabelo tampando a orelha. Pra vocês terem noção o quanto que ela era grande, os meus pais colavam ela com fita adesiva pra trás pra ela ficar menor. Ô mãe, o que vocês faziam, você e o pai, quando tinha orelha grande? Nós colocávamos fita crepe e colava a sua orelha pra trás pra não ficar orelha de abano. Vê se pode, eu sofria bullying dos meus pais. Teve uma vez que eu fui viajar no final do ano quando eu era criança, e eu e minha família ficou num hotel. Chegando lá, eu fui nadar na piscina e eu acabei fazendo 2 amigos da minha idade. E a gente ficou lá brincando o dia todo e quando foi ficando de noite, um deles olhou pro outro e falou: "É, tá na hora. Você vem com a gente?" Eu fiquei sem entender muito, mas eu topei. Então eles foram entrando na recepção e foram no restaurante do hotel, que já tava fechado por conta do horário. Eu comecei a achar muito estranho e perguntei o que a gente tava fazendo ali. Daí eles olharam pra mim e falaram: "Ué, a gente vai roubar refrigerante." Nessa hora eu entrei em choque, porque eu era muito novo pra ir pra cadeia. Eu comecei a falar: "Não, mano, pra que isso, gente? Para, por favor, eu compro refrigerante pra gente amanhã." Mas mesmo assim eles foram entrando no restaurante. E, mano, eu que não sou bobo nem nada, eu peguei e vazei pro meu quarto. Daí no dia seguinte eu acordei e desci lá embaixo e vi os pais deles pagando os refris porque o hotel viu tudo nas câmeras. E, mano, foi por muito pouco que eu não me ferrei junto. Quando eu era criança, eu queria muito jogar GTA. Só que minha mãe não deixava. Eu só jogava quando eu ia na casa dos meus primos. E pra eu jogar escondido em casa, eu tive a brilhante ideia de ir numa feira e comprar um GTA com mod do Sonic. Sim, do Sonic. Minha mãe nem desconfiava. Ela passava na sala quando eu tava jogando e perguntava: "Oi, filho, o que você tá jogando?" Daí eu respondia: "Sonic, mãe." E o Soniczão roubando um carro lá de fundo. Minha mãe nem sabe disso até hoje. Se inscreve no canal pra mais histórias assim. O dia em que eu quase morri numa festa de aniversário. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu fui convidado pra uma festa de criança. E chegando lá, tinha uma cama elástica. E aí que tá o problema. Quando eu fui brincar na cama elástica, tinha um moleque de 15 anos pulando lá. E, mano, eu era muito pequeno. E o moleque era gigante. Então eu comecei a pular, só que ele tava pulando muito alto. E sabe quando alguém pula perto de você na cama elástica e você pega impulso e vai muito alto? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu um pulão do meu lado e eu fui muito alto. Só que quando eu fui cair, eu caí de cabeça no ferro em volta da cama elástica. E, mano, eu não lembro bem o que aconteceu. Mas eu só sei que abriu um buraco na minha cabeça e sangrou muito. E tiveram que me levar correndo pro hospital, porque acharam que eu ia morrer, mano. E o pior é que depois eu falei pros meus pais sobre o moleque e ninguém sabe quem é esse moleque até hoje, Será que foi uma alucinação na minha cabeça? O dia em que minha mãe me levou na delegacia pra ser preso. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. Eu tava lá na escola e era dia do brinquedo. Então eu levei o meu Relâmpago McQueen pra escola. E do nada, o meu amigo apareceu com um carrinho muito bonito. E pois é, amigos, eu como uma criança burra, senti inveja do meu amigo. E quando chegou a hora de ir embora, eu peguei o carrinho dele escondido e coloquei na minha bolsa. Chegando em casa, eu tava muito feliz brincando com o meu carrinho novo. Daí minha mãe chegou na sala e perguntou: "De quem que é esse carrinho?" Daí eu peguei pra ela e falei que era meu. Mas eu tenho um sério problema que eu não sei mentir. E na hora ela já percebeu que eu tava mentindo. Então ela falou: "Certeza que você não vai falar de onde você pegou esse carrinho?" E eu falei que eu tinha ganhado. Então ela me pegou e colocou dentro do carro. E começou a me levar pra algum lugar. E eu não aguentei a pressão e confessei que eu tinha roubado o carrinho do meu amigo. Daí quando eu olho pra fora do carro, a gente tava na frente da delegacia. Ela olhou pra mim e falou: "Desce do carro agora." Mano, eu entrei em choque. Eu comecei a chorar pedindo desculpa: "Mãe, por favor, eu nunca mais vou roubar." E ela começou a falar pra mim descer porque ela não criou filho ladrão. Mano, eu fiquei em choque. Essa com certeza foi a maior lição que eu já tomei na minha vida. O dia em que eu acabei com um culto na igreja. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E eu e minha família ia na igreja. E chegando na igreja, a minha mãe olhou pra mim e falou: "Se comporta, não é pra fazer bagunça." Só que eu era uma criança que não parava quieta. Daí beleza, começou o culto e todos os meus amigos estavam brincando lá fora da igreja. Então eu peguei e falei pra minha mãe que eu ia tomar água. E eu dei fuga nela. Então eu cheguei lá fora e fiquei brincando na calçada. E eu tava com meu carrinho na mão. E eu peguei meu carrinho e fiquei girando num poste. Só que do nada, o meu carrinho voou da minha mão e caiu na rua. E bem na hora passou um carro e amassou o meu carrinho. Mano, nessa hora eu dei um grito: "Não!" E entrei dentro da igreja e gritei: "O meu carrinho morreu!" E comecei a chorar muito alto. Nessa hora todo mundo olhou pra trás. Até o pastor parou de falar. E minha mãe ficou morrendo de vergonha. Mas eu não tenho culpa, eu era só uma criança. O dia em que eu e minha irmã saímos na porrada. Essa história aconteceu quando eu tinha 8 anos. E quando eu era criança, eu e minha irmã se odiavam. A gente brigava o dia inteiro. A gente era tipo arqui-inimigo. E teve um dia que eu tava jogando videogame de boa. E minha irmã simplesmente chegou na sala e mudou de canal. Mano, e eu fiquei muito bravo. Então eu levantei, peguei o controle da mão dela e voltei pro canal do videogame. Ela começou a gritar comigo, falando que agora ela que ia assistir TV. E pegou o controle da minha mãe e mudou o canal de novo. Mano, toda vez ela fazia isso. Eu não aguentava mais. E eu nem pensei 2 vezes.
vezes, eu parti pra cima dela. A gente começou a sair na porrada no meio da sala. Era soco, era chute, era puxão de cabelo, arranhão. Parecia o UFC. Até que minha mãe chegou em casa e bateu em nós dois. E pra piorar, a gente ainda ficou de castigo. Só quem tem irmão vai entender como que é esse sentimento. O dia que eu quase matei meu pai afogado. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Eu e minha família fomos tirar férias. Então a gente foi pra praia. Chegando na praia tinha aqueles barcos piratas. Então a gente decidiu dar um passeio nele. E quando a gente chegou no meio do mar, o barco parou pra gente poder nadar. E obviamente de colete. Só que meu pai tinha medo de nadar. E de tanto a gente encheu o saco do meu pai pra ele entrar na água, ele aceitou. E nesse barco pirata lá tinha um trampolim. Então meu pai decidiu pular na água pelo trampolim. E quando ele pulou, ele afundou muito. E logo em seguida eu pulei. Só que meu pai não tinha subido ainda pra superfície. Quando ele subiu embaixo de mim. E nessa hora eu levei um susto, mano. E eu dei uma bicuda, porque eu fiquei com muito medo. Eu achei que era algum bicho. E com a minha bicuda ele afundou mais ainda. E ficou nisso. Ele subia, eu chutava. Ele subia, eu chutava. Até que ele subiu por outro lado e ele já tava quase se afogando, mano. Vocês já me conhecem pelas histórias que eu contei lá no Shorts. E como vocês já sabem, eu era uma criança bem de boa na minha infância. E eu já contei várias histórias, mas hoje eu vim contar algumas situações constrangedoras que eu já passei na escola. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, porque esse é o primeiro vídeo de histórias do canal. Longo, no caso. Dito isso, bora pro vídeo. Logo quando eu entrei no 6º ano, eu mudei de escola. A minha antiga escola só ia até o 5º ano. E na minha cabeça, quando eu fosse pro 6º ano, ia ser que nem aquelas escolas de filme americano. Ia ter armário, ia ter aqueles ônibus amarelos. Na verdade tinha, né? Só que não é que nem o do Fortnite. Mas quando eu cheguei na minha escola nova, mano, era literalmente a minha antiga escola, só que com um bando de adolescentes agora. Daí beleza, tirando isso, já começou bem, porque a escola reuniu todos os alunos no pátio. E foi chamando aluno por aluno pra mostrar em que sala que eles tinham caído. Ai, meu Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu nome é um pouquinho difícil. E não seria nada constrangedor a diretora do colégio com um microfone na mão falando pra escola inteira o seu nome errado. Não seria nada constrangedor, imagina. Imagina, né? Imagina. Quando ela começou a chamar os alunos, mano, eu já comecei a ficar agoniado, porque eu tinha certeza que ela ia errar meu nome. Isabela, 6º A. Ela vai errar, é óbvio que ela vai errar. Isadora, 6º C. Ai, meu Deus, mano, eu acho que eu sou o próximo. Jonathan Carvalho, 6º ano E. Sou eu, é Yohanan. Jonathan Carvalho. Mano, eu queria que você lesse o meu nome. Yohanan. Onde que tem um J e um T pra falar Jonathan? Mano, todos os meus amigos da minha antiga escola racharam o bico da minha cara. Eu mal tinha entrado na escola e já tava passando essa vergonha, mano. Na frente de todas as menininhas, cara. Ah, e ainda tem um detalhe nessa história. Eu não sei como que funciona na sua escola, mas na minha, por exemplo, se você é do 6º ano, você era muito inteligente. Normalmente quem caía no A era os nerds. Todo ano era assim. Daí se você caísse no B, você ainda era um pouquinho inteligente, mas não tanto que nem o A. No C já começa a cair um pouquinho. No D, normalmente era o último. Então era o pessoal, né? Tá ligado? O pessoal mais, sabe? E eu caí no E. Nem existia E, eles criaram o 6º ano E naquele ano. Eu era a última sala e na minha sala só tinha repetente, ex-presidiário e burro. Eu me encaixava no ex-presidiário. Logo quando eu entrei na sala, o pessoal já tava me zoando porque a diretora tinha errado o meu nome na frente de todo mundo. Então eu virei o Jonathan. O Jonathan Carvalho. Mas era óbvio que isso ia acontecer. Na chamada foi a mesma coisa. Todos os professores erraram o meu nome. Mano, não é possível. Não é tão difícil assim. Não é tão... Não sei, mano. Não sei. Eu vou mudar de novo. E quando deu o sinal pro intervalo, é intervalo agora, não é mais recreio. Recreio é naquelas escolinhas antigas, sabe? Agora é intervalo, porque é coisa de adolescente. Quando deu o sinal pro intervalo, eu saí correndo pra cantina. Porque eu tava com medo de não conseguir pegar lanche. Porque agora a escola, ela era muito maior. Então ia ter uma fila gigantesca pra pegar merenda. Ah, e eu esqueci de contar um pequeno detalhe. Quando eu tinha 11 anos, eu era muito pequeno. Ah, mas Ronanzinha, é lógico que você vai ser pequeno. Você só tinha 11 anos, você era uma criança. Não, irmão, eu era muito pequeno. Vocês não estão ligados? Olha essa foto minha do lado de uma vassoura. Uma vassoura é desse tamanho aqui, mano. Eu era muito pequeno. Então, quando deu o sinal, eu saí correndo no meio de todo mundo. Eu passei no meio de todo mundo assim, tá ligado? Passei no meio das pernas, passei correndo. Quando eu cheguei na cantina, a tia da limpeza tava limpando o chão. E eu tava correndo muito rápido. E quando eu fui tentar frear, eu não consegui frear a tempo. E eu escorreguei com tudo no meio da cantina, na frente da escola toda. Todo mundo da escola rachou o bico da minha cara. E o pior é que não era só o 6º ano, era o 6º, o 7º, o 8º, era a escola inteira, mano. E assim eu virei o Escorrega, um apelido que eu iria levar por muitos anos durante a escola. E tudo isso só no primeiro dia, eu não vi a hora de chegar em casa e poder jogar meu Minecraft de boa. E se você é assim como eu, gamer, e odeia jogar travando, eu apresento a vocês a Studio PC. No site da Studio PC
PC você consegue montar o seu computador gamer do seu jeito, com as melhores peças escolhendo cada detalhe, desde processador até placa de vídeo, e obviamente muitos LEDs. Na Studio PC, cada peça é selecionada a dedo para garantir a melhor experiência na gameplay. E não acaba por aí não, com o cupom RONANZIN você tem frete grátis. Então não perde tempo, clica aí no link do comentário fixado e bora montar o seu PCzão gamer. Muito obrigado, Studio PC, agora eu consigo jogar sem travar. Então se passou o primeiro dia e depois foram se passando mais alguns meses. E eu não sei explicar, mas o sexto ano pode ser um dos melhores anos que você pode ter na escola, mas ao mesmo tempo pode ser um dos piores. E eu nunca fui de sofrer bullying de verdade mesmo, no máximo era só uma cadeirada. Mas eu já virei piada na escola por vários motivos. E eu nunca levei pro coração, eu acho que a melhor forma de lidar com isso é desse jeito. Como da vez que tava eu e meus amigos no intervalo e do nada apareceu uma abelha perto da gente, do nada. E o gênio aqui, o maior inteligente de todos, pensou: uma abelha, já sei, que tal eu dar um tapa nela pra tentar matar ela? Quando eu dei o tapa na abelha, mano, a minha mão inchou na hora. E eu descobri que eu era alérgico a abelhas e eu tive que ir correndo na enfermagem pra eles tentarem tirar o ferrão da abelha. Mano, a minha mão ficou parecendo uma bola. Eu sempre fui motivo de piada e eu nunca dei bola. Mas teve uma vez que, mano, só de lembrar eu já me arrepio. Eu já até contei aqui no canal da professora que descobriu que eu tinha canal no YouTube. Mano do céu, isso aí com certeza é uma das piores coisas que já aconteceu na minha vida. Ué, mas Ronanzinho, você tinha vergonha das pessoas saberem que você tinha canal no YouTube? Não, calma lá. Eu tinha até um pouquinho de vergonha, mas não era tanto assim. Todo mundo da minha escola sabia que eu tinha canal no YouTube. Mas isso não era uma coisa ruim, ninguém me zoava por conta disso. Na verdade, um pouquinho. E como eu disse, não era uma coisa ruim, até a minha professora descobrir. Eu não lembro exatamente como que foi que ela descobriu, mas do nada ela chegou me zoando falando: Yohanan, você tem canal no YouTube, então quer dizer que você faz aqueles vídeos pro YouTube, nossa. Que legal, hein? Mas não vai fazer um vídeo sobre mim, hein? Já que eu sou só a professora mais legal de todas, hein? Hein? O tio do pavel é pra comer? Então, era exatamente a minha professora, só que o ano todo. Ela ficava fazendo piadinhas durante a aula sobre, ai, faz um vídeo, ai, meu Deus do céu. E pra piorar, ela descobriu que eu estava namorando. Que inclusive é a minha esposa hoje. É, a minha esposa mesmo, a Ana, não a professora. E quando ela descobriu isso, pronto, acabou. Nossa, é um prato cheio pra pessoa mais chata do mundo. Eu lembro certinho do dia que ia ter reunião dos pais e ela chegou em mim e na Ana e falou: quantos salgados vocês vão me dar da cantina pra eu não falar pro pai de vocês que vocês estão namorando, hein? E na época a gente namorava escondido, até porque a gente era muito novo e a gente nem fazia nada demais, a gente no máximo andava de mão dada. E todo mundo da escola sabia que a gente namorava. Mas quando ela disse isso, mano, eu fiquei muito bravo. Porque ela disse isso, e outra, porque eu tinha medo do pai da Ana, eu não sabia o que ele podia fazer comigo, vai que ele me mata. E foi aí que eu comecei a odiar ela. Até que teve um dia que do nada ela chegou na minha mesa falando: nossa, Yohanan, eu tive uma ideia muito top, que tal a gente fazer um clipe de música e escrever uma música sobre o ensino na vida, o ensino da escola. A gente fala sobre matemática, sobre como é importante. Que tal, hein? Daí a gente posta no seu canal. Que tal? Muito top. Que ideia genial. Mano, eu não tô zoando, ela falava desse jeito e ela chegou com essa ideia genial. E eu não sei como, mas todo mundo gostou da ideia e realmente começaram a fazer isso, mano. É isso que dá palco pra louco. Ela se juntou com a professora de artes e a gente começou a fazer uma letra sobre o estudo na vida. E, mano, tem um detalhe nessa história. Ela era professora de matemática e tava fazendo um trabalho de música. Não faz o menor sentido, cara. Só que tinha um lado bom nessa história. A gente ia ganhar ponto nas duas matérias. Ao menos isso, né? Pra valer a humilhação. Só que pra ganhar nota, a gente ia ter que cantar e aparecer no vídeo. Menos eu. Porque eu ia gravar e editar. Pois é, né? Olha o privilégio de ser youtuber. E, mano, eu sei essa letra até hoje. Eu tenho certeza que o pessoal que era da minha sala também sabe. Eu não posso mostrar o vídeo aqui, mas, mano, se liga nessa pedrada. O estudo na vida só vai te ajudar. Escute o professor, porque ele pode te ensinar. Isso aqui é poesia pura, meu amigo. E não acabou por aí. Em primeiro lugar, eu nem postei no meu canal no YouTube. Eu criei um canal falso lá e postei porque tá maluco. Eu não ia passar essa humilhação. E em segundo lugar, eu não sei o que tava passando na cabeça da minha professora. Provavelmente era vento. Mas ela queria transformar a gente no novo BTS de Arapongas, Paraná. Ela fez a gente apresentar a nossa música na frente da escola toda. Só que dessa vez eu ia ter que apresentar e, mano, eu não quis nem saber. Eu inventei a maior desculpa do mundo e faltei nesse dia. Tá maluco, mano? Eu prefiro reprovar do que passar essa vergonha. Vergonha eu passo todo dia na internet. Agora na frente da escola é só quando é sem querer. Agora por querer já é demais. E essas foram algumas situações constrangedoras que eu já passei na escola. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Mano, isso ajuda muito. E pode
pode ter certeza que se esse vídeo pegar muito like, eu vou trazer a parte 2. E também outros vídeos contando mais histórias. Muito obrigado por assistir até aqui. Comente a sua parte favorita, comente alguma história sua também, que com certeza eu vou estar lendo. Um beijo pra todo mundo, tamo junto, é nóis. Valeu.